fresquinho aí. Perguntando como foi o batismo com o Espírito Santo do irmão. Pronto, já iniciou de novo. Falei, Gabriel. Glória a Deus. Som. Aleluia. Glória a Deus. Tá de boa, ó. Você já liberou aí já, né? Já. Gente, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas já estamos de volta. Bora ver aí se tá tudo ok. Voltou, aleluia, glória a Deus. Vê, gente, se tá tudo ok. Fala aí pra gente se agora tá cortando ainda ou não. Tá cortando? Tá de boa. Rapaz, o inimigo tá furioso, mas ele vai cair por terra aqui hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu nome é Cauã, Pai do Senhor Cauã, Deus abençoa. Glória a Deus. Tá tudo ok aí? Os irmãos estão ouvindo bem a gente? Fale aí. Então, gente, tá tudo ok, né? Então vamos voltar aqui ao que a gente estava falando aqui. Então, irmãos, eu estava contando aos irmãos agora a primeira vez que eu fui pregar, né? Que eu me converti. Quando eu cheguei na igreja, a gente estava na questão de ser julgado. As pessoas ficam na cara. Será que ele ficou bem? Eu acho que o passado da gente acaba condenando a gente, né? Ainda bem que Jesus vem para o nosso passado e lança no mar do esquecimento. Mas a forma que eu entrei na igreja, com boné abarreta, os cordãozão de prata, um bermudão da Ciclone. Aí com 2 meses eu fui batizado no Espírito Santo. Com 3 meses eu desci as águas. Mas ainda assim o pessoal ficava... Aí eu queria pregar, comecei a comprar um monte de DVD de pregação ali, inspirado no Marco Feliciano, querendo pregar. E eu pedi a pastora para pregar e ela, não, você não pode pregar ainda não, você é novo convertido. Aí eu falei para os meninos, o que eu faço para pregar? Eles falaram, olha, quando tu receber a oportunidade da saudação, a pastora vai ver e vai te pôr para pregar. Eu falei, é mesmo, né? Faz sentido. Aí eu peguei, fui, um dia tinha uma missionária de fora, sexta-feira à tarde, muito usada em milagre, muita gente foi curada naquele dia, muita gente mesmo. Eu sabia gente orando. Me deram oportunidade antes e eu dei uma saudação. Na hora que eu dei essa saudação, rapaz, falei grande, estava parecendo até um pregador. Teve misericórdia e usou a gente assim muito forte. Aí essa missionária falou bem assim, rapaz, esse menino prega. Pastor, não prega não, é novo convertido. Mas como assim novo convertido? Se esse menino não prega, quem é que prega? Põe esse menino para pregar, esse menino tem talento. Aí a pastora foi e falou assim para mim no final do culto, olha, próximo domingo que vem, era 3 dias depois, você vai trazer a mensagem. Eu falei, meu Deus, logo domingo. Eu acho que eu li a Bíblia de sexta à tarde a domingo à noite. Quando eu preguei capítulo 3. Quando eu terminei de pregar, uma irmã lá da igreja, ela era até diaconisa, lá consagrada diaconisa. Foi a igreja que eu aceitei a Jesus, pastoreado por um pastor. Hoje eu não sou de lá, né? Tem mais de 14 anos que eu saí de lá. Hoje eu congreguei com o pastor. Na época que eu aceitei Jesus, foi na igreja dessa pastora. Ela consagrava diaconisa, bispa. Aí tinha essa diaconisa lá. Outra pessoa que não sabe pregar, quer inventar de pregar.
Aí aquilo ali pra mim foi um balde d'água. Porque, tipo assim, se converte realmente, é o que você falou, você se converte, todo mundo fica alegre. E Converte, aquela euforia, mas quando tu começa a se destacar na obra, a gente já fica com essa ideia, vou perder meu lugar e tal, e bobeira isso, gente, nada a ver, sangue de Jesus tem poder. Mas o que acontece? Aí eu preguei, segunda vez que eu fui pregar, superintendente de escola bíblica dominical, na época, hoje ele é pastor, meu amigo, cara. É o pastor Josenilson, inclusive ele é esposo da Débora. Gente, novidade aqui, para tudo. Amanhã, às 8 horas da noite, sabe quem vai estar aqui no nosso podcast? A irmã Débora, a que me ganhou para Jesus. 2 anos tentando trazer ela aqui, ela não queria vir de jeito nenhum, mas eu encurralei ela dessa vez, não teve como dizer não. E ela vai estar aqui amanhã, se assim o Senhor Deus permitir. E o esposo dela hoje é o pastor Josenilson. Quando eu preguei sobre o juízo final. Aí eu falei, quando João Batista escreveu o livro do Apocalipse. Trocou o João. Aí ele terminou, ele muito teólogo, né? Muito culto nas escrituras, muito sábio. Ele falou, irmão Gabriel, deixa eu te falar um negócio. João Batista, não foi ele que escreveu o livro do Apocalipse. Eu falei, pastor, me perdoa, é porque eu não consegui ler a Bíblia toda ainda. Ele, pois é, tem que ter cuidado. E a Bíblia fala que a igreja é um corpo, e uma mão não pode fazer o trabalho da outra mão. Deus não chamou o irmão para pregar. Deus chamou o irmão para qualquer outro tipo de coisa, menos para pregar. Aí eu falei, amém. Eu fui para casa aquele dia triste, cara. Que eu pensei, nossa, Deus não quer que eu pregue. Deus não me chamou para pregar. Deus não me chamou para isso, eu vou parar por aqui, que é melhor. E fiquei tal, com muita insistência. E detalhe, hoje quase todo ano eu prego no aniversário da igreja dele. Esse ano a gente riu disso, né? Que ele falou para mim, Deus não te chamou para pregar. Porque realmente... né? A gente vê que é Deus mesmo que dá dom ao homem, que capacita o homem. Eu não tinha condições nenhuma, dificuldade de fala, dificuldade de leitura. Eu não tinha terminado os meus estudos, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu só não preguei dentro do Brasil, em Roraima e Acre. Já estou agendado em Roraima. Glória a Deus. E tem uma pré-agenda em Acre. Se eu pregar dentro desses 2 estados, eu posso dizer que eu preguei em todo o território brasileiro. E são 18 anos já pregando, para a honra e glória do Senhor. A terceira vez que eu preguei, aí Deus teve misericórdia de mim e manifestou a glória dele. Eu preguei sobre esses egípcios que viram hoje, nunca mais o vereis. Baseado ali aquele texto de quando Moisés atravessa o Mar Vermelho. Que mensagem foi aquela? Foi uma glória na igreja. A 4ª mensagem eu preguei sobre Manassés. Quando Manassés estava no meio dos espinhos e ele clamou a Deus. E Deus se atentou, mesmo ele sendo tão ímpio. Quando ele clamou a Deus no meio dos espinhos. Aí eu falei, se Manassés sendo um rei tão ímpio, quando os espinhos chegaram, ele clamou a Deus. Eu falei, não espere você estar no meio dos espinhos para clamar a Deus. E tal, e foi aí, eu não parei mais. E hoje são 18 anos pregando para a honra e glória do Senhor. Mas isso é verdade, as pessoas ficam bom até hoje. Eu lembro, não tem muito tempo, isso tem uns 10 anos, mas eu já tinha mais de 10 anos de crente. Aí eu fui pregar, teve uma irmã que falou, rapaz, esses meninos aí não é crente não, rapaz, isso é tudo maloqueiro, não sei o que e tal. E criticou a gente duramente, só que depois ela veio me pedir perdão. Que após a crítica dela, o filho dela se envolveu num mundo de droga tão terrível, desviou da igreja. Então eu sempre tive esse cuidado de falar da vida dos outros. Toda vez que eu vejo o filho de alguém aprontando, eu falo, meu Deus, tem misericórdia do meu filho. Meu Deus, tem misericórdia da minha filha.
Porque quando você aponta demais os erros dos outros, você acaba pagando. Mas eu não estou aqui para falar de mim, gente. Eu estou aqui para falar do presbítero Josué. Infelizmente, a live cortou aí, né? Para quem chegou agora, se apresente de novo aí, já que a gente reiniciou a live. A paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Sou o presbítero Josué Soares, lá da cidade do Sade City. Cidade abençoada. Quero mandar aqui também um abraço já pro meu pastor Paulo Ferreira, sua esposa, e também não posso esquecer da minha esposa, né, irmã Gabriele, que tá lá me assistindo, intercedendo. Se eu esquecer de falar o nome dela, chegar em casa, ela puxa minha orelha. Até brinquei com ela. Se eu esquecer de falar o seu nome, ela não pode. Dá briga, né? Inclusive, eu tenho um testemunho que assim que eu fui encontrado por Jesus, que Jesus me encontrou, a luta de muitos jovens é essa, né? Como ficar firme na presença de Deus. E muitos jovens se deparam por ser muito jovem, não poder casar por ser jovem demais, fora o mundo que vem com tudo para cima do jovem, e eu fui encontrado. Só que aí, pregador solteiro, né? Fui encontrado, comecei a orar e pedindo a Deus rapidamente já uma varoa, uma esposa. Porque a gente que já vem do mundo não pode vacilar em nenhum momento. E eu tinha que fazer a obra de Deus, já estava pregando, já dando meus primeiros passos, já estava pregando em algumas igrejas, e eu queria, porque eu queria casar. E quando eu via, né, um obreiro assim de aliança, eu já pensava em mim, né, com aliança, casado, e beleza. Eu orando a Deus, pedindo uma esposa, e certa madrugada eu estava, né, dormindo assim, aí eu tive uma visão, que o céu se abria, e eu começava a ver assim as estrelas, né? Como diz o pastor Alex Gonçalves, né? Experiência de céu aberto, né? O céu se abriu. Aí uma voz bem suave, um som de muitas águas, como diz a Bíblia, falou assim para mim: o que tu queres? E eu rapidamente já respondi: eu quero uma esposa. Aí eu acordei com aquilo na mente, que o céu se fechou. E eu, rapaz, eu acho que eu vacilei. Porque se eu tivesse pedido sabedoria igual Salomão, eu tinha ganhado a esposa e ainda tinha ganhado. Rapaz, eu fiquei pensando naquilo. Aí eu fui trabalhar. E eu falei com meu irmão: olha, eu tive uma visão nesta noite que o céu se abria e uma voz falava: o que tu queres? E eu falei: eu quero uma esposa. E na mesma hora que eu estou falando com ele, a minha esposa, né, que hoje é minha esposa, manda um convite para mim, uma solicitação no Facebook. Na hora, mesmo na hora que eu falei, e eu, opa, já puxei assunto, né? Que ela era da igreja, tinha visto ela na igreja. Já puxei assunto e já marquei de encontrar ela lá na casa dos pais delas. E deu tudo certo. Encontrei ela. No terceiro dia eu já pedi pro pai dela. Aí no quarto dia eu tinha uma moto. Tô lá com ela na frente da casa dela, conversando com ela. Aparece um cara, parecendo um mendigo. E eu falei: quem é esse cara aí? Aí fui deixando ele vir. Ele foi vindo, ele foi chegando perto. E ele foi arrastar um revólver, bora, perdeu. Ixi, eu falei: agora pronto. Cadê o celular? Eu passei o celular pra ele. E a minha moto tinha a chave lá. Na moto ele não viu a chave da moto. Aí ele falou assim: de quem é essa moto? Eu falei: rapaz, é minha. Cadê a chave dela? Eu falei: rapaz, a chave tá lá dentro. Só que a chave tava na ignição da moto. Aí ele apontou o revólver pra minha esposa e falou assim: vai buscar a chave. Aí eu falei: rapaz, a chave tá aí, pode levar. Aí ele levou a moto, ou seja, eu conheci minha esposa. No quarto dia eu fui roubado. Eu ganhei um presente, né? E já perdi a moto. E nunca mais achei essa moto. Faz uns 10 anos, 9 anos. E todo mundo que é roubado lá encontra as coisas, né? Mas essa moto, nunca mais eu achei essa moto. Inclusive, vai que esse abençoado se converteu aí, né? E tá assistindo aí. Quando eu perco alguma coisa, eu planto. Não, já que eu perdi, eu tô plantando. Eu falei: Deus, eu vou plantar essa moto na vida desse rapaz aí, porque eu quero colher e vou colher outra coisa, né? Depois daí eu tive 2 motos, tive carro, né? Então... Bênção, né? De Deus, bênção de Deus. O material passou, mas... Gente, deixa eu falar. Alguns irmãos disseram que tava travando aí. Tá travando ainda o áudio? Fala pra gente aí. Meu Deus, que fúria do inimigo contra as nossas vidas. Veja aí se tá travando ou se tá tudo ok. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tá travando ou tá bom? Tá tranquilo, né, irmãos?
Glória a Deus. Se estiver travando, vocês avisam aí pra gente. Tá ótimo o áudio. Que bom. Ah, então tá bom. Glória a Deus. E presbítero Josué, fala aí pra gente assim, qual foi a sua maior experiência assim com Deus? Tirando essa experiência do encontro, né, que para mim ela foi Ela maior, foi a maior, mas- né? Mas teve outra também que não teve várias experiências, que se eu for contar aqui, nós vamos passar aqui a noite contando experiência. Mas teve uma que inclusive até eu vi o podcast que o senhor lá, né, tava contando a sua experiência, né, que foi lá, foi arrebatado. Eu tive praticamente um assim, né, eu gosto de fazer jejum, consagrar assim quando eu tô trabalhando. Porque quando eu tô em casa parece que eu não consigo. Mas quando eu estou trabalhando, parece que eu foco mais, eu consigo jejuar mais. E eu comecei a jejuar, fiz uma campanha assim de jejum de uns 5 dias. Só nem na água, era só sem água, sem nada. Rapaz, eu até peguei uma pedra no rim por não beber água, né? Aham. Nesses jejum aí terrível. E Deus, ele se revela pra gente, não é no dia que a gente termina a campanha, é sempre no dia aleatório que a gente esquece. E eu tive uma experiência, eu deitei na cama assim, e quando eu deitei na cama, rapaz, eram umas meio-dia. Eu senti, eu estava num lugar assim, aí eu estava num monte bem alto. Aí eu falava bem assim, rapaz, esse monte aqui é bom pra dar uns glória a Deus bem alto. Aí nessa visão eu dava um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! E eu senti que lá no céu, esse glória a Deus, né, foi escutado. E quando eu senti como se fosse uma marreta bem forte me dando uma por baixo da terra e eu subi numa velocidade da luz. Foi rápido demais. Só que eu tava com os olhos fechados. Aí me soltou num lugar muito aberto, Eu não conseguia enxergar, mas eu sentia que era um lugar aberto, que tinha uma paz que não dá vontade de voltar. Eu sentia aquela paz e eu não queria voltar e de repente aquele que me levou começou a me trazer de volta. Só que não foi mais na velocidade da luz. Já foi devagar. E quando eu fui descendo, eu passei por um lugar muito sombrio. Frio, gelado, muito gelado. E começou a bater um desespero. Um desespero de eu não conseguir mais voltar e não acordar. Porque eu tentei acordar de várias formas, não consegui. Eu comecei a bater um desespero. Mas eu pensei comigo, se Deus que me levou, Ele também vai me trazer de volta. E eu comecei a voltar. E quando eu voltei, eu já acordei gritando. Mãe, de novo, né? Porque sempre chama mãe, quando é a mãe é a mulher. Rapaz, acabei de ter uma experiência aqui, né? Fui arrebatado. Hoje em dia, né? Com o aumento de. Hoje todo mundo é teólogo. Então, as experiências hoje perde muita credibilidade no nosso meio, assim. Porque hoje muitas pessoas, elas falam muito com a razão e esquecem que o evangelho também é experiência. Se a gente for olhar a Bíblia, temos muitas experiências. Pedro teve a experiência na hora do almoço de ver os lençóis, né? Aquela coisa toda ali. Então pela Bíblia, existem experiências. Tem muitas experiências. Então, para mim, essa foi uma experiência boa, né? Tem umas experiências ruins também, mas as boas eu conto sempre. Glória a Deus, aleluia. E conte, já que você falou nessa experiência ruim, conte uma ruim aí. Tem uma que, quando eu estava, né, no mundo, e lá no São Sebastião, quando eu morava lá pra, né, é terrível, né? Na minha época tinha uma guerra de gangue, rapaz, era terrível. Se você morasse em uma quadra, você já era da gangue, sem você fazer parte. E nessa época lá é o seguinte, se você vendesse droga, você era o cara, né? Você ia agradar, ia ter, né, status, né, como se diz. E eu inventei de vender droga. Tô lá no pé de manga sentado, aí os outros jovens também, aí cada um escondia a droga, ficava longe da droga, né? Ninguém podia ficar perto, porque senão a polícia chegar, pega você com a droga. Aí beleza, aí tá lá um cara que tava lá também vendendo, aí ele falou comigo assim, já escondeu a tua? Eu falei, ainda não, e tu? Não, já escondi a minha tá bem ali. Eu falei assim, não, vou esconder a minha também. Só que nesse eu vou esconder a minha também, não deu tempo. Quando eu olho assim pra baixo, uma viatura. 4 policiais, eles começaram a me olhar e balançar a cabeça. Eu falei, eita ferro, rodei agora.
E aí a droga tava aqui na minha cintura. E eles chegaram, bora, mão na cabeça. Nesse mão na cabeça, foi ali que eu clamei ao Senhor, porque eu já, como eu vim de berço evangélico, Uhum. eu coloquei a mão na cabeça e só deu tempo de fechar os olhos e falar com Deus. Deus, se o Senhor me livrar, agora eu paro de vender droga. Nunca mais eu vendo droga. E quando ele levantar minha camisa, ele falou assim, tá liberado. Rapaz, eu fiquei ali feliz, cheguei no chefe lá, né? E falei o seguinte, eu não quero mais vender droga, não quero mais saber disso, toma aqui sua droga, e eu não quero mais saber. Porque eu vi que o Senhor me deu um grande livramento ali, né? Foi uma experiência que não foi, né? Boa. Uhum. Meu Deus, é forte, né? Deixa me ver aqui os comentários. Gente, bora abrir aí para algumas perguntas. Você quer perguntar alguma coisa pro irmão presbítero Josué aí? Essa é a hora. Mande as perguntas. Tá aí com a gente Priscila Fonseca, Silvana de Assis, Jonathan Cecílio, Maicon Rodrigues, Wilson Gonçalves, né? Orlando Sanches, Daute Casanova. Rapaz, que nome é esse, Vaso? Leandro Silva perguntou como receber dom de visão. Rapaz, na verdade, os dons... A Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. Mas eu acho que o dom Jesus dá quando ele quer, né? Não tem assim um segredo. Eu vou buscar dessa forma e vou ganhar. Mas busque aí com zelo os melhores dons. As questões assim polêmicas, né? Porque se a pessoa tá na brecha, Deus vai revelar para ele. Então, praticamente não pode ser considerado assim, né? Às vezes com dom, se você buscar, Deus vai te revelar. Vai te mostrar. A irmã Tatiane botou aqui, para ser batizado no Espírito Santo, nesses dias parece ser mais difícil, é verdade. Como foi a experiência com o batismo com o Espírito Santo? Eu? É. Opa. A minha experiência, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi na igreja Casa da Bênção. Do nosso pastor Wagner, né? O pastor Gabriel conhece, né? O Wagner. Sim, sim. Na Casa da Bênção lá do Santo Antônio Descoberto. Eu tinha 12 anos de idade, né? Você congregava lá? Congregava lá. Porque meu tio, ele é pastor, né? Ele tá em São Paulo agora, o pastor Messias. Ele era pastor lá. E antigamente... O povo acatava então, mais. Tu me conhece, eu não te conheço. Isso. Que eu pregava demais lá, né? Na gestão do pastor Wagner. Isso. Só que eu era lá da sede, né? Já não era do pastor Wagner, já era ali da Queiroz. Uhum. Aí o que acontece, né? Nessa experiência? Naquele tempo, o povo falava e o povo obedecia, né? Tinha uma pregadora na igreja lá que ela era do Oriente Médio. Eu com 12 anos de idade, eu e meu primo, e ela falou assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Hoje, se você perguntar, rapaz, uma pessoa de 100 vai levantar a mão. E nesse dia, quase a igreja toda, não, os que não eram batizados levantou a mão. Eu e mais uns 10. E ela falou assim, é o seguinte, vocês vão para casa e vocês vão jejuar e amanhã vocês voltam, porque ela estava fazendo uma campanha de uns 3 dias, né, lá na igreja. Beleza, aí a gente foi, jejuou, né? Acatou o que ela falou, vamos jejuar, né? Aí chegou no dia, ela falou assim, quem foi que jejuou, que quer ser batizado com o Espírito Santo? Não é que é um segredo, né? Uma exceção, mas ela falou, vem aqui na frente. Aí a gente foi. Chegou na frente, ela falou assim, agora eu quero que vocês se desliguem de tudo, de problema. Eu quero que vocês se desliguem da terra. E nesse momento... Eu quero que vocês foquem só em Deus. Como se Deus estivesse agora na sua frente e você adorando Ele pela beleza da sua santidade. E comece a render louvores a Ele. Aí a gente começou, né? Ela falou, repita comigo, glória a Deus, aleluia. Aqueles que não sabem orar. E a gente começou a orar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Naquele mover todo, dando glória e aleluia. Quando menos se espera, tá um pro lado falando em línguas, outro pra cá falando língua estranha, tá eu pra cá
falando em línguas estranhas, todo mundo falando em línguas estranhas. Ali foi um grande avivamento que teve ali. E a gente vai entendendo, né, por que, que a gente foi batizado com o Espírito Santo, né? Por que, que o batismo ali aconteceu. Foi uma experiência assim surreal. Todo mundo chorando, falando língua estranha. Hoje em dia, é poucos, né, que realmente desejam. Porque a Bíblia fala que o batismo com o Espírito Santo não é para você só falar língua estranha, dar uns golpes de ninja, sair pulando, não. O batismo com o Espírito Santo, ele é o que? Propósito. Foi para isso que eles foram batizados com o Espírito Santo, quando eles estavam reunidos. Porque depois que eles foram batizados, eles foram fazer a obra de Deus. Então o batismo é propósito. Se não está acontecendo muito batismo, é porque a nossa geração está sem propósito. Acabou o propósito. Qual é o propósito? Hoje muitos sonham em fazer faculdade, em isso, aquilo, outro, e pouco envolvimento com a obra de Deus. Pouco envolvimento com a igreja. É propósito. O batismo com o Espírito Santo, ele é propósito. Quando a igreja parou em Jerusalém, Deus permitiu a perseguição para a igreja andar. Porque o batismo não é para você ficar parado. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência boa, mas é para fazer a obra de Deus. Eu tenho medo de pregar para o meu vizinho, para o meu parente. É para isso que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Para você ganhar coragem, para você evangelizar, para você pregar. Igual o pastor Gabriel falou, depois do encontro que foi batizado e começou a pregar. É para isso. E então, ali aconteceu o batismo para a gente poder fazer a obra de Deus. Eu sei que eu demorei um pouquinho para entender isso, mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou fazendo, seguindo esse propósito, anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Qual é a maior dificuldade assim que o irmão vê na igreja de Cristo hoje? A maior dificuldade, rapaz, é porque muitas igrejas hoje, elas não querem mais ouvir palavra, né? Então você pode ver que se alguém faz um movimento, ele está tendo mais honra do que aqueles que pregam a palavra. Então a maior dificuldade hoje é isso, uma aceitação. Porque está tendo muita diversidade de igreja, né? As pessoas não conseguem mais ser doutrinadas. Se recebe aqui uma crítica, corre para ali, começa a correr para cá e corre para lá. Então hoje a igreja ela está sofrendo com isso porque está perdendo a essência, a espiritualidade. Hoje nós temos muito conhecimento, mas pouca graça, pouca unção. Parece que hoje as pessoas elas estudam, mas não para ganhar almas, mas para mostrar o que tem. Aí chegando na igreja começam a levar um alimento de girafa e aí pronto. E o irmão simples que precisa ouvir aquela palavra não entende, não entra do mesmo jeito, vai do mesmo jeito. Então é... Você disse que conheceu sua esposa 3 dias depois, você pediu ela em namoro. Isso. Você casou com quanto tempo? Eu acho que foi 6 meses. 6 meses. 6 meses ou foi né? um ano, peraí. Foi rápido, foi muito rápido. Eu fui semelhante também. Eu conheci... Na verdade, eu conheci a Natália uma vez num culto. Aí eu vi ela, achei interessante. Ela falou comigo. Perguntei dela para alguns vizinhos. Aí depois eu viajei para Curitiba. Fiquei um mês lá. Quando eu voltei, eu falei, vou atrás daquela menina. Aí tentei entrar em contato. Eu falei para ela, ó, eu quero casar. Se você não tem intenção de casar, a gente nem começa nada aqui. 3 dias depois eu pedi ela em namoro. Aí, no outro dia, começamos a namorar hoje. No outro dia era aniversário dela. Aí eu pedi pro pastor Wagner fazer uma mensagem daquelas que o pastor Wagner faz. Ele é dono da Cupido, né? Ele tem uns carros de mensagem até hoje. Ele é o... Acho que ele é o único sobrevivente que ainda faz mensagem de rua. Aí eu falei pra ele, moço, eu comecei a namorar com a menina ontem. Não fala que eu amo, não, que eu vou ficar dentro do carro. Se tu exagerar na declaração, não desço, não. Moço, e o pastor Wagner fez uma declaração de amor, a rua toda saiu pra ver aquilo. Eu não saí de dentro do carro nem... Aí eu começamos a namorar com 5 meses. Eu casei e a gente fez 12 anos de casado. Você acha que é muito precoce conhecer uma pessoa e
namorar assim 3 dias, casar com 5, 6 meses. Que orientação? Você tem quantos anos de casado? Eu tenho 9 anos de casado. Tô fazendo 9 anos de casado, já 19. tem uma experiência. Que orientação assim você daria para quem quer casar hoje? Escolher a pessoa certa para depois não sofrer as consequências, né? Cristão tem que procurar também uma pessoa cristã. Então, um conselho, né? Você acha que existe a pessoa certa para você casar? Ou você casa com alguém e faz dar certo? Isso, aí a gente tem os princípios bíblicos, né? Ah, Não existe aquela pessoa certa que, né, esse negócio de casamento arranjado. Existem os princípios. Você vai olhar a pessoa, você vai ver os princípios se é o mesmo do seu, né, para depois você não sofrer as consequências. Quando a gente é pregador, a gente, né, nós pregadores, ministros do evangelho, nós já sabemos onde a gente quer chegar e que a gente não pode também vacilar. Então a gente casa muito rápido, mas por conhecer a palavra de Deus, a gente também já tem um manual aqui, o que a gente quer, o que a gente espera. E aquilo que a esposa não tem, vai construindo ao longo da vida. Nós vamos descobrir coisas, né? Coisas, como se diz, né? Vamos se surpreender um com o outro. Mas é isso, o casamento não é junta de felicidade. Vocês vão construindo uma felicidade juntos, né? eu fico... Olha, tem muita gente que fala, eu vou casar para ser feliz. Já tá errado. Tá errado. Você não vai casar para ser feliz, né? Para pessoa te fazer feliz. Ou para você fazer a pessoa feliz. Não. Você já tem que sair de casa feliz. Isso. Os dois têm que somar a felicidade, aí dá certo. Agora, se for... Hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande. As pessoas pedem casamento para Deus. A menina pede para Deus um marido. Aí Deus dá o marido, daqui a pouco ela traz o marido, vice-versa. O cara pede uma irmã para casar, Deus dá a irmã, o cara vai lá e traz a irmã. E tem virado uma bagunça, tantas famílias destruídas. O inimigo tem pegado pesado mesmo aí para destruir as famílias. Hoje eu vejo uma dificuldade aí pro jovem que quer casar, pra moça que quer casar. Tem hora que eu olho, é uma geração de rapaz que só quer saber de videogame... E joguinho de celular, e os rapazes não querem trabalhar, não querem honrar as calças que veste. Se bem que as calças que eles andam vestindo também não dá pra honrar, não. As calças, tudo arrochadinha. Só Jesus na casa. Não vou entrar nesse mérito aqui, não, senão vai gerar aí prejuízo pra mim. Mas hoje tá difícil, realmente tá difícil. O problema não é nem casar cedo, o povo casa cedo, mas na primeira luta já separa, né? Primeiro vento, né? O casal ele vai vir batalha, vai vir luta, vai vir muita coisa. E parece que quanto mais o tempo passa, vai ficando um pouquinho assim arrochado. Mas é vencer as batalhas, é vencer as lutas e orar. O casal tem que orar. Tem que orar. Olha, eu fico pensando aí. As meninas que estão aí, que vocês estão querendo casar e estão pedindo a Deus um varão. Olha, eu vou dar algumas características. Um pastor, certa feita, sentou comigo, saudoso pastor Reginaldo. Ele sentou comigo e ele falou algumas coisas interessantes. Ele falou, Gabriel, Deus te chamou para ser um pregador, um homem com uma chamada. Então, quando você for escolher uma moça para casar, não vise essa moça também ter uma chamada, mas vise uma moça que vai te auxiliar, que vai ser base para você na chamada. E ele falou para mim algumas coisas que na hora eu não entendi. Mas hoje eu entendo, ele tinha razão. Vai parecer um absurdo aqui agora, porque quando ele me falou, no meu pensamento pareceu um absurdo. Ele falou, observe como a moça trata
os irmãos dela. Porque depois que vocês casarem e passar o período de romance, ela vai te tratar igual ela trata os irmãos dela. Outra, observe se a moça é obediente ao pai e à mãe. Se ela for obediente ao pai e à mãe, ela vai ser obediente a você. E ele falou algo que vai começar a se tornar absurdo agora. Ele falou, observe como essa moça se senta. Se ela senta sempre com decência, pode casar. Agora, se é uma moça que senta de perna arreganhada, de todo jeito, não tem pudor, não se preocupa na forma que vai sentar, na forma que está expondo alguma parte íntima de seu corpo, foge dela, porque a probabilidade de você traído é altíssima. E eu olhei assim na época e falei, a moça sentar, que absurdo. Mas hoje eu digo que isso faz muito sentido. Outra coisa que ele falou interessante, se você estiver namorando com essa moça e você pegar na cintura dela e ela tirar sua mão, case. Se você tentar passar a mão nela e ela te der um tapão na cara, case. Apesar que hoje, naquela época eu achei assim, né, essa parte de sentar foi a que mais me assustou, mas hoje com a convivência, pelo que eu vi no decorrer da vida, eu vi que faz muito sentido. A postura da mulher influencia muito em quem ela vai ser quando você casar. Hoje em dia a gente fica assim, meu Deus, a gente não tem que saber também se a mulher gosta de homem e se o homem gosta de mulher, porque tá difícil. É outra dificuldade que as pessoas estão enfrentando aí para se relacionar, né? Então, aí ele falou, né, e um conselho que eu dou para as moças é que elas observem o rapaz. Se ele trata a mãe dele como uma rainha, ele vai te tratar como uma princesa. Agora, se ele não faz isso, foge. Ele usou essa expressão mesmo, a principal característica. Se ele honra a mãe dele, ele vai te honrar. Se ele desonra a mãe dele, ele vai te desonrar. E é verdade, você vê esses jovens de hoje gritando com a mãe dá uma ordem, eles não acata, a mãe dá uma ordem, eles não obedece. Eu vivi 4 anos da minha vida, dos 14 aos 18, afundado nas drogas no mundo do crime. Minha mãe fala até hoje, meus irmãos têm muita raiva, porque assim, minha mãe, ela fez o que o pai de José fez, isso aí eu discordo e falo sempre, nunca trate alguém com indiferença. O pai de José tratava José com indiferença, tratava melhor, e isso gerou raiva nos irmãos. Da mesma forma foi lá em casa. Como minha mãe sempre me tratou como filho queridinho, melhor, isso gerou um desconforto muito grande, muita intriga. Meu irmão correu atrás de mim com um machado uma vez para me matar. Então eu sofri muito por causa disso, e hoje eu não faço isso. Eu posso até ter uma afinidade com um dos meus filhos, apesar que os 2 que eu tenho eu não consigo. Eu tinha medo quando veio o segundo, será que eu vou amar como eu amo a primeira? Só que parece que o meu mundo dividiu no meio quando nasceu os 2. Então hoje eu não consigo. Tanto que eu amo um, eu amo o outro, é o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação. Eu tenho, acho que, um sentimento de proteção maior pela menina, por ela ser filha, né? Por ser menina, a menina é mais delicada. Acho que mais delicada, precisa de uma proteção maior. Mas minha mãe até hoje ela fala, Gabriel nunca gritou comigo. Gabriel só saía de casa se eu autorizasse. Quando minha mãe falava assim, irmão, essa é a maior profecia de todas, essa é infalível. Meu filho, tô com o coração fechado hoje, não sai não. Meu irmão, não saia não, quer sair dá ruim. Eu não sei se dá pra... Eu tenho uma cicatriz no queixo aqui até hoje.
de um dia que minha mãe falou para mim não sair e eu inventei de sair. E deu ruim. Então, se ele trata bem a mãe, ele vai te tratar bem. Se ele respeita a mãe, ele vai te respeitar. Se ele é um vagabundo, não trabalha, não dá um prego numa barra de sabão, como diz o nordestino, e ainda quer inventar de casar, mas hoje, oh meu Deus, mas tem umas varoas também que dá vontade de pegar o cinto. Parece que ela só quer um homem abençoado, que não trabalha, não. Aparece os rapazes bons, crentes, as meninas não querem. Parece que elas gostam do. Ô, Jesus, vamos mudar de assunto que é melhor, né? Glória a Deus. De José, lá em casa também tem um José lá também. A minha irmã, rapaz, é terrível. Hoje, mas isso é sério, irmão. Hoje está difícil, assim, um relacionamento. Então, se o cara honra a mãe dele, preste atenção, ele vai te honrar. Se o cara é um trabalhador dentro de casa, ele vai ser um trabalhador. Né? Se ele é protetor, é outra característica que a mulher precisa, é de um cara que seja protetor. Isso é verdade. Que seja um homem de Deus, que independente de ser crente, irmão, eu sou macho, eu digo sempre que se eu estiver pregando aí na rua, alguém vier me bater, eu apanho caladinho, quietinho. Se me matar, vai me matar. Vou morrer como mate pregando. Agora, assim, se mexer com minha família, aí outros 500. O homem, ele tem que ser capaz de amar a sua esposa e dar a vida por ela. É uma ordenância de Deus que o homem ame e proteja a sua esposa. É tanto que geralmente o homem, ele não exige da esposa tanto amor. Mas a esposa, ela já exige. A esposa, ela tem a necessidade de ouvir que você ama ela, que a mulher é mais carismática. Agora, o homem, ele não importa muito de... É tanto que eu vi o pastor Cláudio Duarte falar um negócio, ele é muito engraçado. E eu concordei com ele. Ele falou, um homem às vezes não é muito de falar. E a mulher chegou no homem, você não disse que me ama e tal. Ele disse assim, uai, no dia que a gente não estava casando, eu não falei? Mas você falou naquele dia. Pois é, o dia que eu mudar de ideia eu te falo. Tá valendo ainda. Então, mas a gente deve sim falar para a esposa que ama, porque a mulher, ela sente essa carência, essa necessidade de ouvir. Só que o homem, ele não cobra da mulher amor. O homem, ele quer da mulher respeito. Isso. Se a mulher respeitar ele, cara, ele vai viver muito bem. Né? O homem, ele quer da mulher respeito. Se a mulher respeita ele, porque muitos casais têm enfrentado dificuldades, cara. É a mulher casada e se abre para todo mundo, fica sorrindo para todo mundo, fica passando a mão em todo mundo, não tem postura. O que o cara quer de uma mulher é respeito. A mulher casada, ela tem que se dar o respeito. E hoje, devido às leis, algumas coisas, isso não é questão de machismo ou qualquer outro tipo de coisa. O negócio é que a mulher casada tem que dar o respeito. E outra, se você gosta da sua vida de solteiro, não case. Isso eu falo para o homem e para a mulher. Se você ama a sua vida de solteiro, não case. Porque casando você vai ter responsabilidade. Se você não gosta que ninguém mexa no seu celular, não case. Se você quer ter a sua privacidade, não case. Porque dentro de um casal não existe privacidade. Se a mulher está escondendo o celular, ela está de conversa com outro homem. Ou... Né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, se o homem está escondendo o celular, tem alguma coisa escondida. Então, você quer casar? Eu preciso ter minha privacidade. Fique solteira. Fique solteiro. Aí você vai ter sua privacidade. Caso contrário, casamento é uma aliança, é uma junção de dois, e os dois têm que manter o respeito um ao outro. Né? O homem deve amar a esposa, proteger a esposa, e a esposa, ela deve amar o marido e principalmente, ainda que ela não ame, mas se ela respeitar ele, ele vai viver até o resto da vida. Pode crer que vive tranquilo. Gente,
Fala aí, faz uma pergunta aí pro varão aqui, pro pastor Josué, rapaz. Bora aí, gente. Vocês gostam, né? Porque não é vocês que tá aqui falando. A gente tem que ter muito cuidado aqui, porque a gente é formador de opiniões, né? Uma vez você cai pra internet, você é formador de opinião. Hoje em dia não pode falar qualquer coisa que hoje... E se não tiver nada no celular, a mulher achar alguma coisa, viu? É mistério. Terrível. Hoje em dia, rapaz, as mulheres... Antigamente elas tinham A um mulher critério, acha. né? Tinha que ser pregador, hoje em dia basta ser homem, né? Elas estão aceitando. Hoje em dia mudou, né? Antigamente tinha um critério que hoje em dia está tão terrível que antigamente eu escolho, eu quero pregador, eu quero cantor, mas hoje está tão difícil assim, né, para as mulheres assim, que elas já falam, não, quero só que seja homem. Tá bom demais, né? Porque Seja homem, em caráter, né? Em respeito. Isso. O homem ele tem que. E não confunda a mulher ser submissa com ser sua escrava, tá, Isso. varãozinho? Não tem nada a ver. A palavra submissão é uma submissão, ou seja, ela tá do teu lado para te auxiliar na mesma missão. Não é ser capacho sua, não é, como diz aí, uns aí, né, que chegaram a se entusiasmar demais e dizer que a mulher tem que fazer tudo que o homem quer e tal. Não vá nessa, não. Você conquiste a sua mulher. A mulher deve sim ser boa dona de casa, amar seu esposo, ser uma mãe, excelente mãe, lavar, cozinhar, passar. Ela vai provar sua virtude nessas coisas. Mas a mulher não é sua escrava. Não confunda. Submissão, tem que ser submissa, tem que fazer tudo o que eu quero. Não é bem assim, não. Você tem que amar e proteger ela e ela tem que te auxiliar na mesma missão. isso aí. Senão... Olha aí, ó. A Tatiane Tavares perguntou pra você aí, qual foi a pregação mais impactante que você pregou? Rapaz, eu preguei numa igreja de um amigo meu. Confesso que eu cheguei lá na igreja e a cara de quem me chamou não estava muito boa, né? Ele me chamou para pregar. Eu não sei se ele estava me considerando como concorrente, como eu falo. Só que quando eu cheguei para pregar nessa igreja, Deus começou a mover. E quando eu comecei a ministrar, eu comecei a ver o povo chorando. E ele também começou a ver o povo chorando. E no final do culto, Deus derramou ali um mistério. E eu pensei que ele também tinha gostado. Chegou no final do culto, o cara nem me cumprimentou direito. A oferta da gasolina também ele não deu. Mas foi um dia assim que Deus falou assim tremendamente, né? Deus confirmou assim a mensagem. Teve pessoas que foram lá aceitar Jesus. Isso foi um dia assim. Não só esse dia, mas teve também outra vez que eu fui pregar em uma igreja. E eu costumo fazer o apelo. Eu creio, para mim, que é a obrigação do pregador fazer o apelo. Aquele que vai pregar e não faz o apelo, ele não quis ganhar alma, ele quis se aparecer. E quando eu cheguei lá e fui fazer o apelo, e eu comecei a insistir no apelo. De repente veio um jovem se ajoelhando, já veio o outro, já veio o outro, já veio o outro. Eu fiquei surpreendido com aquilo quando eu ouvi aqueles jovens ali. E o apelo era sobre o bumerangue, que ele vai e volta. E eu comecei a falar. Só que tem uma hora que o bumerangue vai e não volta mais. E quando volta, às vezes é triste. Volta dentro de um caixão e um velório. E quando eu falei aquilo, começou a tocar no jovem, na juventude. E de repente eu vi aqueles jovens ajoelhados. Eu falei, rapaz, Deus está trabalhando. Porque hoje em dia, quando chega final de ano, muitos jovens vão. Eles saem da presença de Deus. Aí quando acaba o carnaval, eles voltam. Mas muitos não voltam. Inclusive, eu estava uma vez numa festa e eu já, nesse negócio de vai e volta para a igreja, e eu falei com um amigo meu, nós somos alvos porque nós estamos aqui, somos filhos de crente. E ele desviou uma vez só. E nessa vez que ele desviou, foi triste para ele. Foi fazer uma fita e acabou morrendo. Ou seja, tem uma hora que não volta mais. Então você que tem a oportunidade, volta. Se você está vivo respirando, é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando de você voltar. E ele marcou comigo essa mensagem. Então toda vez que eu vou pregar, eu tenho que fazer o apelo. Por mais que a mensagem não tenha sido boa, porque a gente que prega, a gente sabe que de 10 mensagens,
umas 3 vai ficar boa, o resto é só misericórdia, que dá vontade de correr, mas é isso aí, faz o apelo. Insista no apelo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Um minuto de silêncio. Eita, glória. Glória a Deus. Deixa eu só compartilhar aqui rapidão, gente. O pessoal tá pedindo aqui. Adorai ao Rei do Universo, terra e céu, cantai os seus louvor. Essa música é legal, né, gente? Vem na cabeça agora. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante. Hoje como pregador, vocês vão resolver alguma? Tá, gente? Como dizia Faustão, rapaz, essa pergunta aí é pesada, não dá pra falar sobre ela aqui no podcast, não. Hoje em dia não dá pra falar isso em rede aberta, não. Vou ficar te devendo, vice. Pastor, Deus me chamou para pregar. Sou um jovem de 19 anos, não sei por onde começar, estou começando a ler a Bíblia. Tem alguma sugestão? Olha, ore muito. Ore muito. É um conselho para todo mundo que quer ser pregador. O conselho máximo que eu dou é ore, ore, ore. Quando tu pensar que tu tá orando muito, tu pensa que tu não tá orando é nada e ore, 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 ore. Qualquer pessoa, principalmente nos dias de hoje, que conseguir orar muito, ele vai se destacar na nação. E a oração, para mim, ela é o maior método de evangelismo que existe. A oração, para mim, ao meu ponto de ver, evangelizar com folheto é bom, pregar na rua é bom, eu tenho pregado e tenho ganhado almas na rua. Pregar numa live é bom, esses dias 14 pessoas aceitaram Jesus numa live do TikTok, é bom. Mas igual, orar, não tem. Quando você ora, é igual o caçador que faz uma ceva para abater alguns animais. Ele vai lá e deixa o alimento lá e daqui a pouco os animais vêm em cima para comer, eles morrem em cima. Eu costumo dizer que o maior método de evangelismo, quer ser um ganhador de almas, ore, ore e ore um pouco mais, porque quando você ora, pode ver, qualquer igreja que começa a orar, gente começa a passar na frente, cair endemoniado, entra, aceita Jesus. As pessoas começam a vir problema chegar, o pastor vai na casa, ora ali, a família toda se converte. O maior método, pode pegar a história de todo avivalista, de todo avivamento. Todos começaram através de oração. Quer ser um bom pregador? Primeiro, ore muito. Segundo, leia muito a Bíblia. Leia livros acerca dela. Cresça na graça e no conhecimento. O que acha? Essa aqui eu vou deixar pro Varão responder. Vocês estão pegando pesado, hein? Rapaz. O que acha da pessoa querer pregar, ser itinerante só por status, fama e dinheiro? Isso aí é o que o apóstolo Paulo diz, né? Uns pregam por porfia, né? Outros de boa consciência. O importante é que o evangelho seja anunciado. Só que pra gente, quando uma pessoa ela prega por status, ela está recebendo o galardão dela, né? Já aqui na terra já.
e também está usando de má fé. Jesus não vai impedir a pessoa de pregar. Ela vai continuar pregando, porque o evangelho tem que ser anunciado. Só que o perigo é esse ou essa fazer parte daqueles que Jesus vai dizer. Eu preguei, né? Eles vão dizer, eu preguei, eu profetizei, expulsei demônio. Aí Jesus vai dizer, porém, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então quem prega para se aparecer não é certo. Mas o evangelho vai ser pregado, né? Vai continuar pregando, vai continuar ministrando. É errado? É errado. Porque a gente que tem uma chamada, quem tem uma chamada, ele não prega porque gosta. Ele prega porque tem uma chamada. Quando as pessoas falam para mim, você que gosta de pregar, isso até me ofende, não é gostar de pregar. É uma chamada. Assim como o apóstolo Paulo diz, ai de mim, se não pregar o evangelho de Deus. Então quem tem uma chamada, ele não vai pregar por status. Pode até no começo, né, com o avanço da tecnologia, das mídias, querer se aparecer. Mas o Espírito Santo vai confrontar ele, para ele voltar a pregar com amor, sentir a dor das almas, sentir que realmente a palavra dele tem que tocar alguém. E quem prega por status, ele não vive a palavra, porque se ele pregasse aquilo que ele vive mesmo, ele ia ser tocado. Opa, porque o alimento primeiro tem que tocar eu que vou pregar. Tem que tocar você que vai pregar. E quem prega por status não prega para salvar, prega para se aparecer. É o que eu disse, muitos que pregam para se aparecer não faz apelo, só quer mostrar o que tem, e aquele que quer mostrar o que tem não tem nada. Eu costumo dizer que é um pão levedado, ou seja, um pão inchado, né? Um pão inchado, aquele que parece que tem, mas não tem nada, a aparência de ter, né? Paulo chama de inchado, aqueles que diz que tem muito conhecimento, que só quer mostrar conhecimento, e aquele que quer pregar para aparecer, por status. Criou-se um mercado gospel, né? E esse mercado tem trago muito prejuízo à igreja, porque está formando muito artista de púlpito. Eu costumo dizer que eu sou pregador de interior. As igrejas que eu vou é mais na roça, interior. Eu prego tem 18 anos. Eu tinha receio de postar alguma coisa na internet, com medo daquilo lá, quer se promover. E uma vez eu preguei uma mensagem tão forte que eu falei, nossa, alguém precisa ouvir isso aqui. E eu peguei um pequeno vídeo e postei, e entrou gente. Eu ia fazer besteira com minha vida agora e me deparei com o seu vídeo. Nossa, eu ia fazer uma bobeira agora e me deparei. Foi um monte de gente. Eu falei, nossa, dá para ajudar pessoas. Aí Deus sempre me deu muita mensagem contra os falsos profetas, alertando a igreja da forma que eles agem. E eu comecei a postar vídeos também sobre isso. E as pessoas, nossa, eu caí nas lábias de um falso profeta, é desse jeito mesmo que eles fazem. E eu vi que estava ajudando pessoas entrando em contato, pedindo para voltar para Jesus. Aí eu passei a produzir conteúdo. Apesar que alguns vídeos até meu viralizaram, mas o meu tipo de mensagem, na verdade, não é um tipo de mensagem que atrai público, plateia. Porque hoje, se você pregar aí uma mensagem emocionante, dizer que você é o ursinho de pelúcia de Jesus, que o céu, a terra se movimenta acerca de ti, colocar o homem no centro, você vai ganhar milhões de seguidores. Agora, se tu disser, arrependa-se e creia no evangelho, mude de vida, de caráter, o povo não gosta disso. O povo gosta de qualquer coisa, menos a verdade. Mas os que são da verdade, eles gostam da verdade. Mas a maioria a gente sabe que realmente, né, não quer. Isso é complicado. Muita gente realmente tem pregado por fama, tem pregado por status. Eu amo pregar. É tanto que eu tenho minha caixinha de som, que eu gosto de pregar na rua. A minha tinha dado um problema, nós conseguimos comprar outra, graças a Deus. E eu gosto de pregar na rua, longe do púlpito, longe do altar, onde ninguém vai dar glória, onde ninguém vai bater no seu ombro e dizer você pregou demais, mas aonde alguém vai parar para ouvir porque está com a alma faminta, aonde alguém vai estar desesperado e vai chorar. É comum nos cultos que a gente prega na rua, a gente vê pessoas chorando do outro lado, pessoas em porta de loja olhando assim. Eu estava pregando até com o Jonathan
aqui numa quebrada aqui de Sol Nascente, a gente pregando lá, as pessoas na porta da loja, um cara parou no carro, ouviu a mensagem todinha. Então não é em vão esse trabalho. Não tem aplausos ali, não tem plateia ali, mas quem ali para te ouvir, você não tem ideia do que aquela mensagem está fazendo no coração. Então eu não sou pregador só de púlpito, eu gosto de pregar ao ar livre também, eu gosto de pregar. O Dr. Moody, na verdade, ele disse uma coisa: pregue em tempo e fora de tempo, se precisar, use palavras. Eu fui pregar numa cidade chamada Boa Vista, na Serra do Ramalho, na Bahia, e os irmãos de lá são testemunha disso. Né? Eu fiquei na casa do irmão Natim, a esposa dele, uma senhora, irmã Mazinha, muito crente, o pessoal assim, avivado, pensa num pessoal de oração. Lá é na beira do Rio São Francisco, ali no interiorzão da Bahia mesmo. E a gente chegou lá, viajamos na época, hoje já tá tudo asfaltado, ainda pega uma estrada de chão grande para chegar lá. E a gente num carro sem ar-condicionado, um Vectra junto com o pastor Aldo, e pegamos uma poeirona. Quando a gente chegou lá, meu cabelo tava marrom de poeira, a boca seca, aquele sol quente, que a Bahia é quente. Aí, quando nós chegou lá, a irmã Mazinha veio assim, os missionários chegaram. Aí ela veio assim, olhou, viu que a gente tava naquele estado de poeira. Ela disse: vocês querem beber água? Eu falei: quero. Ela: espera aí. E lá a água que eles têm para beber, a água do Rio São Francisco. E a água do Rio São Francisco, ela é cor de barro basicamente o ano todo. Isso, tem pouquinho, uma época. Lá para Minas ela é até mais limpa, mas lá para Bahia, o Nordeste, você vê que ela é cor de barro. Ela trouxe a garrafa de 2 litros transparente, igual essa aqui, e a água parecia suco de tamarindo. Nossa. Na hora que eu olhei, o Espírito Santo falou: não faz nem careta. Aí eu falei: não, tá bom. Tomei água gostosa, acho que foi uma das águas mais gostosas da minha vida. Então, se você tem frescura em fazer missão, não como isso, não bebe, não vá não, que ao invés de fazer a obra, você vai desfazer. Aí tal. Eu tô lá e eu amo pescar, eu gosto demais de pescar. O irmão dela, o irmão Dizinho, estava desviado na época dos caminhos do Senhor, e ele é pescador profissional, ou era na época lá, e ele estava arrumando o barco para ir pescar. Aí eu falei: irmão, deixa eu ir pescar com você? Aí ele falou: vai, bora. Eu falei: espera aí, eu só vou trocar de roupa. Eu fui lá, a irmã Mazinha me chamou e disse assim: pelo amor de Deus, Gabriel, não prega para ele não. Eu falei: por quê? Ele odeia crente, ele tá afastado, ele é o mais duro da família. Aí eu falei: não, tá bom, só que eu aprendi isso, essa frase de Moody é muito importante. Pregue em tempo e fora de tempo. Se precisar, use palavras. Sua vida deve ser uma pregação. Aí eu fui pescar com ele. E olha como Deus faz as coisas. Eu comecei a pegar uns peixinhos, uns carazinhos pequenininhos. Puxei um, aí puxei outro. E todo peixinho que eu pegava, eu falava: glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E ele sem pegar nada. Eu peguei uns 5. E todo que eu puxava, eu dizia: glória a Deus! E ele sem pegar nada lá, só me olhando. Só que ele demorou a pegar. Mas quando pegou também, eu pegando uns carazinhos desse tamanho, pegou um peixão grandão. Na hora que ele jogou o peixe dentro do barco, ele gritou: glória a Deus! Eu falei: vixe, foi contagiado. Aí a gente fez aquele trabalho ali, foi uma benção na hora da despedida. Foi uma das piores despedidas da minha vida. Eu odeio despedida. Odeio é uma palavra muito forte, né? Mas eu não gosto de despedida. Porque, nossa, dá vontade de cavar um buraco e entrar dentro. O pessoal veio abraçando, chorando. Eu lembro das criancinhas de 6 anos me abraçando, chorando. Eu falei: meu Deus. Aí quando eu olhei pro Dizinho, ele tava chorando igual criança. Eu falei: opa, eu não perco esse peixe por nada. Eu falei: você quer voltar para Jesus? Ele: quero. A última notícia que eu tive dele, presbítero aqui em Domiciano Ribeiro, uma cidade pertinho de Cristalina, Goiás. Então, a nossa vida deve ser uma pregação. Então, quer pregar? Quando eu vejo o que a irmã falou, é interessante.
itinerante. Tem gente que quer ser itinerante, quer ser pregador, já com a visão de ter fama, de lucrar. Quando eu vejo alguém falar, nossa, um dia eu vou ser um pregadorzão, vou pregar nos Gideões, vou pregar na Almada, vou pregar, ele não entendeu nada do evangelho. É verdade. Se Deus quiser levar eu nos Gideões, irmão, amém. Vai ser esse ano eu prego em uma igreja em Camboriú, um congresso de jovens, eu estou agendado, se Deus permitir. Nem sabia que aquele povo lá sabia da minha existência. Vou pregar numa das maiores congregações lá da Assembleia de Deus em Camboriú. Se um dia eu pregar em Gideões, amém, mas isso não enche meu coração, não enche meus olhos. Se eu pregar lá, é mais um púlpito. Para mim, embora é o maior congresso de missões do mundo, tem congresso em Brasília, que são transmitidos mundialmente. É claro que o público para quem você vai pregar é maior, há uma responsabilidade muito grande, mas para mim, o púlpito de qualquer congresso desse grande e o púlpito daquela igrejinha na esquina da minha casa, a responsabilidade é a mesma. É o mesmo povo, é a noiva do Cordeiro, é a igreja de Cristo. E a gente tem que tratar isso com responsabilidade. Isso é forte, né? Pegando o gancho aqui no que o senhor falou, né? A respeito de, né? Que o senhor prega mais exortação, né? A questão é essa mesmo, porque a pessoa que prega o que Deus manda, ele não prega para agradar ninguém. E quem prega para agradar os outros, ele vai atrás de fama, ele vai mudar a mensagem, ele vai mudar a mensagem para cavar a agenda, vai mudar o rolo, vai mudar isso, vai mudar aquilo. E vai mudar isso tudo, mas aquele que realmente tem um compromisso com Deus, né? E outra coisa também é, eu sou um jovem pregador, né? E eu vejo muitos pregadores famosos que começam a apostar luxo, ostentação, e isso vai acabar gerando, nesses que estão começando agora, uma vontade de não ganhar almas, mas uma vontade de querer luxo, de querer ostentação, de querer viajar no Brasil, de viajar pelo mundo afora, né? Viajar, para mim, evangelismo lá fora não é você chegar e pregar numa igreja de brasileiros fora. Não, para mim é você pregar com o tradutor do lado e você tá lá pregando e o tradutor lá. Isso, agora você pregar com um grupo de brasileiro já não é uma missão muito assim, é uma missão mesmo você chegar lá fora e pregar com um tradutor e começar a evangelizar o mundo assim. Isso para mim é um evangelismo forte mesmo, né? É interessante. Gente, vocês sabiam que eu já preguei com tradutor? Eu vou mostrar aqui, nada a ver. O irmão falou que o Gabriel pergunta, ele mesmo responde. Me perdoa, gente. É forte o mistério. Eu tô com TDAH em dia. Inspiração. Aleluia, glória a Deus. Ó, deixa eu ver aqui se eu acho que... Exclusivo. Exclusivo aqui, gente. Ó, Gabriel Bezerra, uma Desp. Vamos falar nisso, vai ter o congresso da Umadesp. Aqui, ó, gente, eu pregando com tradutor, ó, que legal. Personne prend ton prix. Você já se perguntou o que é que eu tenho? Vous avez déjà vous demandé, c'est quoi ce que j'ai? Como disse a nossa amiga Lódila, Comme il a dit notre sœur Loadila, tem hora que a gente chega diante de Deus il y a des moments où nous restons en face de Dieu e diz, eu vou largar tudo. et on dit je vais arrêter tout. Tudo o quê? Tout quoi? Tudo o quê? Tout quoi? Você já parou para se perguntar isso? Vous avez déjà arrêté pour se demander ça? As nossas crises emocionais com Deus, De nos Olha aí. crises émotionnelles avec Dieu. dizendo eu vou largar tudo. On dit qu'on va arrêter avec tout. Mas tudo o quê? Mais tout quoi? Agora o que é que eu tenho que guardar? Qu'est-ce que je dois garder? Primeira coisa que nós devemos guardar Première chose qu'on doit garder, é o que a igreja de Filadélfia guardou. c'est que c'est l'église de Philadelphia à garder. Como guardaste a minha palavra. Comme vous avez gardé ma parole, A igreja que vai morar no céu, l'église qui habitera dans les ciels, guarda a palavra. garde la parole. Pregar com Garde tradutor. la parole. Não é fácil não, gente, pregar com tradutor, mas foi legal, foi uma experiência muito boa mesmo, muito boa mesmo. La parole.
Glória a Não é Deus. fácil, não. Deixa eu... gente... deixa eu... Cadê? Pai do Senhor, querido, vem pregar em Portugal. Tô pronto para ir. Contar um segredo para vocês. Eu tenho medo de passar 10, 15 horas em cima do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico. Misericórdia. Por isso que eu ainda não saí assim para tão longe. Já fui para fora do Brasil, mas não gosto não, viu? Além dessa live nos edificar, a gente dá uns risos. Que alegria pura. E se tiver triste, fique feliz. Em nome de Jesus. Eu não aceito ninguém triste, não. Glória a Deus. Você, como pregador do Evangelho, qual foi as maiores dificuldades que você enfrentou aí na jornada, na caminhada? Conte pro povo aí. A dificuldade que eu mais enfrentei é a de todos os jovens pregadores, né? Ou prega temática ou prega expositivo. Aquela vai se descobrir, né? O pregador vai se descobrir. Pensa numa luta. E eu buscando técnicas, buscando aquilo para mim poder, como pregar, o que eu tenho que fazer, o que eu faço para me pregar. Comecei a investir em livros de pregação expositiva e temática, porque até a gente ter uma identidade no ministério demora um pouco, mas é uma luta, uma luta. Eu ia pregar e a mensagem não fluía, dava vontade de sair correndo da igreja, dava vontade de ir embora. Certa vez eu fui agendado para substituir um pregador. Aí eu substituí ele. Quando chegou na porta da igreja, me deu uma vontade de ir embora, de sair correndo, aquele medo, mas eu falei, não, vou vencer esse medo, vai dar certo em nome de Jesus. Fui lá, preguei e Deus fez a obra lá naquele lugar. Mas a maior dificuldade da gente é que a gente tem que entender que a mensagem não sai do jeito que a gente quer, mas ela vai sair do jeito que Jesus quer. A gente pensa que a nossa mensagem às vezes não está tocando ninguém, naquele dia mal que a gente não prega, que a gente fala, hoje eu não preguei nada, mas é naquele dia mal que Deus está falando com alguém, naquele dia mal que Deus está falando com alguém. E eu entendi isso no ministério, que toda vez que eu me frustrei na mensagem, eu descobri que ali era Deus me levando a outro nível na mensagem, ou no ministério de pregação. De 10 mensagens que eu pregava, uma saía boa, só que eu não parei, eu não desisti, e sempre naquela luta. Sei que ainda não sou um pregador assim, consolidado, mas sim buscando a consolidação. Mas de uma coisa eu sei, não podemos desistir. A dificuldade no começo foi essa, de procurar um estilo. Aí a gente que nem o pastor Gabriel Bezerra acabou de falar, né? Todo mundo, acho que todo pregador já teve, né? Tem a sua referência. E a minha referência também de início de ministério é o pastor Marcos Feliciano. Cheguei a acompanhar muitos DVD dele. Eu, quando chegava virado assim do frevo, já colocava a mensagem do Feliciano, chorava. Então as minhas referências, aí eu começava a imitar o Feliciano. Tem também o Anderson Fernandes, aquele, né, que é amigo do Eliseu Rodrigues. E quando eu ouvia, né, aqueles homens pregar, eu sentia-me inspirado e eu queria inspirar nele. Até eu descobri que eu tenho o meu estilo próprio, né? E eu não preciso imitar ninguém. Por mais que é difícil o início, mas temos que dar o primeiro passo. Temos que continuar, mesmo na dificuldade. A minha dificuldade foi descobrir o estilo de pregação. Como pregar, né? E como eu também, que eu falei no começo, que eu vim do rap, no rap eu escrevia muita letra de rap. E eu fui entender por que eu escrevia muita letra de rap. Porque quando eu me converti, eu comecei a escrever as pregações, eu comecei a escrever saudação, comecei a escrever pregação. E até hoje eu faço rascunhos de pregação, eu escrevo pregação todinha, tudo, eu escrevo tudo, anoto tudo. Agora eu entendo por que eu escrevia tanto. Hoje eu escrevo e eu prego o que eu escrevo, o Espírito Santo também, ele dá na hora as revelações também, mas eu gosto de anotar. A minha dificuldade foi entender o meu estilo, né, de pregação no início. Amém, glória a Deus. Olha, já pediram para você mudar a
mensagem e falar de prosperidade, por exemplo? Já pediram, já, mas eu não dei ouvido não, né? Que tem hora que o povo dá um tema pra gente de porta abertas e você chega lá com uma mensagem do Rico e do Lázaro. Você chega numa campanha e aí depois o pastor ainda fala bem assim: rapaz, eu gostaria que os irmãos que viessem pregar, pregassem no tema, né? Só que o tema de porta aberta que ele quer não é o que Deus quer falar, né? Ele chega, ele quer uma prosperidade, quer aquilo, dinheiro. Tem um dia certo que Deus te usa nisso. Porque tem alguém precisando ouvir isso, prosperidade. Porque o crente também tem que prosperar. Mas eu não. Quando me falaram para mudar a mensagem, eu não mudei. Eu permaneci naquilo que Deus me chamou e me colocou no meu coração para falar. Eu vou pregar o que Ele quer que eu fale. Alguém vai ser tocado. Eu não vou mudar a mensagem por causa que o fulano quer, o ciclano quer. Só que aquilo, a consequência vem. Aquela porta se fecha, não te chama mais para pregar naquele lugar porque você não mudou a mensagem, né? Se você recebeu menos a gasolina, pelo menos a oferta da gasolina já não recebe também. Se não tiver dinheiro para voltar, fica lá empenhado, né? Aí é terrível. Complicado, né, gente? Complicado. Qual o seu maior medo? O meu maior medo quando eu estou pregando, pode ser, né? Medo da vida. Da vida. Seu maior medo, seu principal medo. Principal medo, né? Eu até estava conversando com a minha esposa, é de surtar. Eu tenho medo de, sei lá, chegar a ficar velho e caduco, entendeu? Eu tenho medo disso aí, sei lá, de chegar um tempo assim que eu... Isso é um medo assim, né? Eu lembrei da minha amiga Valdirene. Valdirene, ela disse assim: o meu maior medo de ficar doido é o pessoal falar: ei, tu lembra de fulano? Pois é, ficou doido. Imagine o escândalo. O cara da pregadora e agora tá louco, tá doido. Leu tanta Bíblia que ficou doido. E se o povo fala isso? No começo, quando eu do meu ministério, como o senhor, né? O senhor falou aí, no começo do meu ministério, eu caía pro quarto e eu começava a ler, só que ler em voz alta. E eu começava a meditar e o povo, esse me tá ficando doido ali no quarto. Aí minha tia, ela, esse me tá ficando doido, acho melhor arrumar um psicólogo pra ele. Só que eu tava ali decorando os versículos e decorando as pregações e tal, esse me tá ficando doido. Só que hoje eles veem, realmente, ele tava focado, querendo, né? Uhum. Querendo... Eu também ouvi muito isso, o pessoal falava: moço, já vi fulano leu tanto a Bíblia que ficou doido. Fulano orou tanto que ficou doido. Mas deixa, eu sou doido mesmo por Jesus, sou maluco por Jesus. Glória a Deus. Pregar é para quem tem chamado, verdade. Quem foi chamado foi, quem não foi. Como as igrejas tratam os pregadores? Pastores pedem oferta e fica no bolso dele mesmo. É um tema forte, hein? Ixi, eu passei por isso, gente. Esse dia eu quis parar de pregar. Eu tive uma crise existencial. Eu sei que a pergunta provavelmente não foi para mim e eu vou deixar você responder. Mas o que acontece? Eu fui pregar em uma igreja aqui na Samambaia, aqui no DF, uma igreja muito grande, muito rica. Não vou dizer, claro, por ética. Pastor, considero ser um homem de Deus. Eu não sei se o pastor lá está a par dessa situação. Mas eu preguei, foi uma glória, uma graça de Deus, assim. Foi uma bênção mesmo. E quando eu terminei de pregar, o pastor pegou a oportunidade e ele falou assim: irmãos, o irmão Gabriel sempre prega aqui com a gente, nunca cobrou nada para vir aqui pregar e tal. Aí ele começou a falar de um jeito que ele faltou falar que eu tava passando fome. Eu falei: misericórdia. Eu falei: ô Jesus, me guarda. Ele: mas hoje eu queria honrar o Gabriel, eu queria que a gente tirasse uma oferta aqui para ele. E mandou estender o lençol. Irmão, o pessoal colocava nota de 150 cheque. Ali tinha uns 4 mil reais no mínimo, isso que eu tô botando lá embaixo. Aí tal, na hora que eu fui embora, o rapaz que me convidou para pregar naquele culto de campanha, ele me deu 70 reais.
E eu fiquei indignado não com o valor, mas por terem usado o meu nome para pedir uma oferta. Quem me conhece sabe, eu não estipulo valor para pregar, né? Não estipulo mesmo. Essa semana mesmo eu fui pregar em um lugar aí que eu fiz uma viagem, ganhei R$60 de oferta. Eu não ligo para isso. Eu sei que quem me sustenta é Deus. Eu não sou mercenário, eu não sou artista de púlpito, né? Eu peço que os irmãos me abençoem conforme as condições da igreja. Mas o que eu fiquei indignado foi por terem usado meu nome para tirar uma mega oferta e, no fim, me darem R$50. Aquele dia eu falei para Deus que eu não pregava mais, que o pastor fez eu passar uma humilhação e tal. Mas no dia do juízo, né, irmão, isso aí, eles terão que prestar conta diante de Deus. E o que você acha de pastores que tratam mal assim os pregadores? Eles só fazem isso, na verdade, com gente simples, igual nós, gente humilde. Porque esses artistas aí pedem, exigem, eles fazem as exigências dele e tudo. Isso é verdade. Tem pastores que nem recebem a gente direito, né? Quando a pessoa está no anonimato, assim, chama para pregar, ele vai pregar lá na igreja dele. Já cheguei em uma igreja que eu fui esquecido no último banco. Me convidaram para pregar lá. Me deixaram no último banco. Aí me perguntaram o que eu era, qual o cargo, e me deixaram lá no banco. Na hora de pregar, Deus é tão misericordioso que é nesse dia que os pastores tratam mal os pregadores que Deus derrama aquela graça. Esse é o dia e Deus derramou aquela graça. E nesse dia eu não ia receber oferta. Sei que eu não ia receber oferta, né? Eu cheguei lá, no finalzinho ele deu um envelopezinho. No envelopezinho tinha R$5, né? Pelo menos não ia ganhar nada, ele deu R$5 já, né? Toma aqui um presente. A igreja ficou constrangida. Mas eu entendo as condições da igreja, mas receber o pregador, receba, né? Né? Trate bem o homem de Deus que vai levar a palavra. E por não ser famoso, não quer dizer que não precisa ser honrado. E hoje, quando eu estava vindo para cá, hoje, em muitas igrejas grandes, em muitos eventos, nós vamos perceber que as caras vão ser a mesma. Só famoso, só famoso. Não há muito espaço para quem é anônimo. Primeiro, porque hoje todas as igrejas têm um canal no YouTube. Hoje gera receita. E aquele anônimo, como não gera receita, não gera público, para eles já não é já não serve. Né? Já não é bom. Só que Deus não trabalha desse jeito. Deus, ele pega uma pessoa do lamaçal do pecado, do monturo, limpa ele, transforma ele e coloca entre os príncipes, dá a palavra para ele, usa ele na palavra para mostrar que ele não depende de redes sociais, não depende disso. Deus não depende disso. Ele levanta, né, e mostra. Você vê que nós podemos ver hoje aí muitos pregadores famosos que saíram do nada, que vieram do nada, né? E isso é bom. A gente até torce para isso acontecer. Pessoas que cheguem lá, que ninguém conhece mesmo. Mantém uma simplicidade. Isso. Uma coisa que eu admiro no pregador Jonathan Carlos, também é uma característica do Genival Bento, também Juliano Fraga Isso, pô. e outros que tem aí. Os caras estão aí, né, bem reconhecidos. Mas se você vê a simplicidade dos caras... Inclusive o pastor Jonathan Carlos vai estar aqui conosco em junho, tá? Glória a Deus. Vai estar aqui no podcast, na live. A irmã comentou aqui, melhor podcast da missionária Valdilene. A missionária Valdilene tá vindo aí do Maranhão essa semana. E eu vou pegar ela, eu vou fazer uns 4 podcasts aqui com Valdilene. Que a Val, ela fica lá no Maranhão lá. E ali tem experiência com Deus para contar, menino. Aí o irmão também comentou aqui sobre o podcast com o Jerry. O irmão disse, chorou até. Falar nisso, eu vou até ver se eu trago o Jerry aí essa semana. Né? Porque, na verdade, aquele podcast foi lá no podcast dele. Ele tá me devendo vir aqui no meu. O pastor Antônio Márcio também tá marcado. Lembrando, gente, amanhã, 8 horas da noite, se tu não tiver aqui online com a gente... Eu não vou te bater, não. Tu vai perder o podcast com a irmã Débora, a irmã que me ganhou para Jesus. Eu tô 2 anos tentando trazer ela aqui.
E agora que eu consegui, essa semana eu enquadrei ela, eu falei, não, tu não tem pra onde fugir não. Ela não gosta muito de aparecer, mas você vai ver que quando ela começar a contar as experiências que ela teve com Deus, porque eu desconheço, assim, já vi muita gente com muita coisa forte de Deus, mas a irmã Débora, na minha época ali que eu aceitei Jesus, era fora do comum. Eu pensava até que aquela menina não era nem daqui da terra, não. E não é mesmo, não, né? É cidadã do céu. Mas tem muito para contar. É bênção de Deus. O evangelista Willy Santos, leva nós aí para falar um pouco. Venha, gente marcado. Entre em contato aí, 61992431878. Meu esposo é presbítero, ele foi expulso da igreja só porque pregou sobre dízimo. É um tema polêmico hoje em dia. Toma cuidado para falar desse tema, viu? Senão gera polêmica, não é polêmica. Para você, já que entrou nessa questão, para você o dízimo é uma questão obrigatória, é uma questão de fé, é o que? Me fala aí. O que você acha do dízimo? Tem o meu ver e tem um ver geral, né? Para mim como eu aprendi, né? O dízimo, você vai agradecer a Deus pelo aquilo que Ele te deu. E também o dízimo, ele vem antes da lei. Só que há pessoas também que que diz que dízimo não está na Bíblia, que não sei o quê, que é no Antigo Testamento. Para mim, se você não quer dar o dízimo, não impeça quem quer dar o dízimo, quem quer dizimar. Porque a igreja precisa do dízimo. Né? A igreja pequena precisa de dízimo. Igrejas precisam do seu dízimo porque tem cadeira, tem equipamento, tem aquilo. Então, para mim, o dízimo ele é essencial. O crente precisa dar o dízimo, na minha opinião, para não gerar polêmica e dizer, o pregador está falando heresia, porque hoje todo mundo é teólogo. Tem vários, né? Então, se fosse para debater sobre o dízimo aqui, tinha que marcar outro dia para a gente trazer um estudo, né? Aí cada um ia apresentar a sua opinião, mas para mim o dízimo... Eu tenho um estudo muito bom sobre dízimo e oferta, muito bom mesmo, muito coerente, muito convincente, muito bíblico. Isso. Que um irmão compartilhou comigo, o irmão lá do Rio de Janeiro, o irmão Wellington, compartilhou comigo. O irmão botou aqui, Maranhão é terra sem asfalto, sem... É forte. Ah, Jesus! Oxe, Maranhão tem um ministro forte aí, né? Flávio Dino. Deve estar mandando asfaltar tudo lá. Cara aí, forte, né? Brincadeiras à parte. Eu fui pregar no Maranhão. Gente, eu tô revoltado com uma coisa. E eu vou expor aqui no podcast. Eu fui pregar no Maranhão. E eu andei 7 horas de carro numa estrada esburacada. Parecia que eu tava dentro de uma garrafa assim, ele sacudindo. E quando eu cheguei lá para pregar, igrejinha pequenininha, eu não tenho problema nenhum em andar 7 horas numa estrada toda esburacada. Minha revolta não é por isso. Escute para você entender. Chegou o culto, veio vários conjuntos de vários lugares e começou o culto. 7 horas, 8 horas e cântico, 9 horas e cântico, 10 horas e cântico, 10h30 e cântico, e conjunto cantando, e gente cantando 2 hinos, 3 hinos. Quando deu 10h40, o pastor foi orar por mim, virou para mim e falou bem assim, ô irmão, perdoa a gente aí por essa estrada esburacada, tá? Eu assumi a oportunidade na minha simplicidade e indignação ao mesmo tempo. E falei, sim, pastor, eu te perdoo. Agora, por me passar 10h40, eu não te perdoo. Gente, Napoleão Ribeiro Falcão disse que a honra que dá-se a Jesus mede-se pelo valor de sua palavra. Igreja que honra a palavra, honra Jesus. Igreja que despreza a palavra, despreza Jesus. Quando você vai pregar em um lugar e o pessoal fala, aqui tem que acabar 9 horas e te passam 8h30, é um desrespeito, irmão. Dá 30 minutos para um pregador, até ele ler a Bíblia, se apresentar, falar, já foi 10 minutos. Fica 20 minutos para o pregador pregar.
né? Deus não precisa de tempo, é claro, Deus precisa de espaço, ele trabalha como quer. Mas quando você dá 30 minutos, 20 minutos para um pregador, você está desrespeitando a palavra, gente. Você tá... Não, pelo amor de Deus. Olha, se na tua igreja não me der pelo menos 1h20 para me pregar, não me leva aí. Não é questão de soberba, arrogância, não. É porque a gente se prepara, a gente viaja, a gente deixa a família em casa. Eu prefiro pegar minha caixinha de som e pregar 2 horas ali no meio da rua. Direto a gente faz isso, prega 2, 3 horas aqui no meio da rua. E não tem questão. Passe cedo pro pregador se o culto acaba cedo. Não estenda o culto demais, gente. Fica cansativo. Que aí passa para 400 conjuntos. Aí quando o pregador pega, a igreja já está cansada. O pregador não consegue desenvolver a mensagem. Eu, a partir de agora, botei um negócio comigo. Se me derem 30 minutos, eu não vou pregar. Eu vou ler um versículo, né? Considere-se a palavra de Deus falada. Vou devolver minha oportunidade, vou sentar. Se quiserem ouvir, de fato, pregar o evangelho, meu compromisso não é com grande, com pequeno, com convenção, com rico, com pobre, com empresário. Meu compromisso é com a palavra. Então, se não me derem tempo com a palavra, não precisa me convidar, não. Eu não estou nem aí, não. Ah, pregador, o que você falou aí, você agora não vai ter mais agenda em lugar nenhum. Irmão, se for para mim deixar de pregar em igreja que não honra a palavra, parabéns para mim. Não faço questão. Prego na rua, prego na esquina de casa, prego nas favelas e nos guetos. Quero pregar para pessoas que realmente querem ouvir a palavra. Você já passou alguma situação assim constrangedora de te darem pouco tempo para você pregar? Sim, já passei já. E como é que foi isso? Como eu prego muito dia de semana, né? Dia de semana já vem aquele terminar no horário. Só que vai dando 8h30 e você, rapaz, 8h35 e o moço. Pensar que não, 20 minutos. Ainda fala bem assim, 5 minutos para os agradecimentos. 15 minutos. Como é que um pregador vai pregar 15 minutos? Como é que ele vai fazer introdução, aplicação? Como é que ele vai concluir uma mensagem com esse tempo? Então, acho que, igual o pastor está falando, tem que honrar a palavra. Tem que honrar a palavra. Já passei por isso já assim, de me darem pouco tempo e ainda muito louvor, muita cantoria. Tem igrejas que a gente vai pregar que o pastor começa, né? Tem igrejas que o horário de acabar não existe hora de acabar, é só de começar. Aí eu entendo. Vai dando 8h30, você já fica preocupado. Aí dá 9 horas, já fica mais preocupado, né? E quando pensar que não, 9h30 ele vai passar pro pregador. O povo já fica doido para ir embora, porque o povo é acostumado com o culto 9h30. E como é que o pregador vai pregar depois de 9h30? Ah, mas deixa Deus te usar. Usar como? O pregador já perdeu o povo, porque o povo quer ir embora. Já perdeu o povo, o pregador. O povo quer ir embora, aí a mensagem não vai fazer efeito. O povo vai fazer cara de sono, não vai glorificar, não vai participar da mensagem. E o pregador prega 10 minutos, 15 minutos e vai embora. Isso é uma falta de respeito com o pregador, né? Com a palavra do Senhor. Mas tem lugares onde eu já fui pregar, que eu já fui surpreendido. Eu preparei uma mensagem de meia hora, esperando que ia ser como as outras. E ao chegar lá, eu fui surpreendido. Me deram 2 horas de tempo. Eu fiquei, rapaz, agora pronto, vou ter que contar testemunho do papagaio de todo mundo. Porque 2 horas de tempo, mas eu percebi que ali eles honravam a palavra de Deus. E tem igrejas que não aceitam o pregador pregar menos que 1 hora. Tem igrejas que o pregador tem que pregar 1 hora. Né? Lá na Alemanha mesmo, missionária Cláudia, inclusive quando ela estiver aqui no Brasil, eu vou trazer ela aqui. A Cláudia é terrível, meu Deus, que mulher de Deus, vai ser forte aqui. Ela está na Alemanha hoje. Ela disse que lá o tempo de pregação são 3 horas. Pense, te dá 3 horas para você pregar. Dividir em 3 tópicos. Introdução, aplicação e conclusão. Então você tem que ter mensagem para pregar 3 horas. Isso é
Mas o pregador que prega mesmo e tem o dom da palavra, 3 horas é pouco pra ele. Se deixar, ele amanhece um dia pregando. Ó, na África, eu vi um pregador falar que ele pregou 16 horas. Chegou um momento que ele ficou tão exausto que ele desmaiou. Nossa. Aí ele voltou e continuou pregando. Mas quando foi de tardezinha, o povo, centenas de africanos caiu de joelho prostrado, se rendendo aos pés do Senhor. Então hoje estão desprezando muito a palavra. Essa é uma grande verdade, difícil de ser admitida, mas é uma grande verdade. Então que Deus tenha misericórdia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que você me diz desses profetas hoje aí, supostos profetas que revelam CPF, identidade, endereço de casa? Qual a sua visão bíblica e pessoal sobre isso? A minha visão pessoal, eu já vejo que eles estão querendo tirar proveito, né, através de revelação. Muitas revelações aí, todo mundo já sabe que existe um esquema por trás, né? Há um esquema por trás, começam a revelar isso, aquilo, outro, e eu fico assim pensando, aonde é que Deus vai abençoar, ou melhor, vai dar uma bênção para uma pessoa que está desconcertada, precisando se converter, e o profeta chega lá, revela, entrega uma bênção para ele, uma chave. Se aquela pessoa está precisando de um conserto e de um confronto. E na Bíblia não existe essa questão que eles estão fazendo agora, né? Profetizar significa edificar, consolar, né? E exortar. Aonde é que está a exortação? Aonde é que está a consolação aí? Quando um desses, ele começa a revelar. Qual é o propósito de revelar um Pix, ou melhor, um CPF? Qual é o propósito dessas revelações? Deus, ele quer tratar com a alma. Aí começam a oferecer bênçãos através disso. Boa né? ideia, né? Porque Deus não revela para eles o meu Pix, para eles fazerem uma oferta. Mandava... Isso aí Deus não revela, né? Revela isso. CPF, endereço de e casa. E tem também aí, as cidades, né? O meu Pix não revela. Revela Tem as cidades que é forte, né? Esse movimento de revelação. Eu fui recentemente, né, para São Paulo, né? E quando eu estava em São Paulo, eu estava lá na rodoviária do Tietê. E naquela muvuca que tinha alagado tudo lá, e eu querendo ir embora, alagado tudo. E um cara começou a gritar meu nome, Josué Gomes Soares, e gritando alto. E eu falei, vou olhar para esse cara não, esse cara é um dos profetas que fica revelando coisa aí, não vou olhar não. E ele começou, Josué Gomes Soares. Aí ele falou assim, a carteira. Aí eu olhei, oxi, ele tinha achado minha carteira no meio da multidão. Aí o povo, por que tu não respondeu de primeira? Não, porque eu pensei que era um profeta aí, desses que fica revelando as coisas aí, né? Eu, rapaz, só que era a minha carteira que ele tinha achado. Né? Isso tá tomando de conta, né? Revelação de CPF. Na verdade, a igreja moderna, não generalizando, está tratando o profeta como guru. Isso. Né? Tem gente aí que tem os seus profetas pessoais, virou moda ser profeta de gente rico. Tem gente aí recebendo salário para orando e profetizando para rico, para empresário. Isso. Tem gente tendo profeta como guru, como outros acham que profeta tem que ficar revelando o futuro deles. E isso aqui é uma coisa que eu digo sempre. Profeta não foi chamado para revelar o futuro de ninguém, embora Deus use para revelar futuro, né? Mas esse não é o objetivo. Sempre foi trazer o povo a um concerto, uma aliança com Deus. E a gente não vê isso hoje. A gente vê falsos profetas revelando CPF, identidade, endereço nos aplicativos ou pesquisando. Tem deles que tem até equipe para ficar entrevistando as pessoas lá, para depois ficar revelando, entrando em rede social, mandando nome, etc., para tá revelando. Então tem gente que tem isso, infelizmente. Tem muito falso profeta, mas o interesse deles é só lucro mesmo. O lucro é lucrar e lacrar. Né? Você viu aquele profeta que revelou a mãe de uma moça lá? Tava morta. E a mãe da moça morta há 6 meses, 7 meses. Isso é uma vergonha, mas e o povo gosta disso. Lotadas igrejas. Você falou que tá vendo... Outra coisa que eu tenho pé atrás com o profeta. Eu tô vendo um anjo aqui.
Você não acredita, pregador Gabriel, que possa descer um anjo na igreja? Acredito. Um dia eu estava pregando e Jesus batizou cerca de 20, foi mais de 20, eu vou pôr 20 aqui para mim não pecar, não errar. Mais de 20 crianças no Espírito Santo, na Assembleia de Deus Madureira, bairro Henrique Cortes, em Cristalina de Goiás. Na época, quem pastoreava lá é o pastor Reginaldo. As irmãs que eram líderes de crianças lá e as crianças que participaram desse culto lembram dessa eventualidade. Hoje já são tudo aí adolescentes. E eu lembro uma menininha de 6 anos chorando e falando: tio, quem é aquele homem de branco, grandão lá atrás? Eu acredito, só que o que estava acontecendo na igreja era sobrenatural. Aí fica esses profetas aí, toda hora, tô vendo um anjo aqui, tô vendo um anjo ali, tô vendo um anjo lá. E não acontece nada. Um anjo vai descer agora, olhar para a cara de um, de outro e subir. Um anjo vai descer só para marcar presença? Vai dizer, não, eu vou ali naquele culto ali. Não. Os anjos, a Bíblia diz que eles são servos e conservos daqueles que guardam as palavras. Se alguém está dizendo, eu estou vendo um anjo aqui, alguma coisa sobrenatural tem que acontecer. Mas virou moda esse negócio. Eu estou vendo um anjo aqui para chamar atenção, para dizer que é o profeta das galáxias. Você não precisa disso. Pare com isso. Pregue a Bíblia. É medo de não ser aceito? Pregue a Bíblia. Nem Jesus foi aceito por todos. Imagine nós. Verdade. É outra questão, biblicamente, né? Respondendo biblicamente. Atos 16:16. A pitonesa, né? Aquela mulher que saiu, quando o apóstolo Paulo apareceu, ela diz: estes são os homens de Deus, que vos anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia fala que foi depois de muitos dias que o apóstolo Paulo foi lá e repreendeu o espírito de adivinha. Não foi de primeira. E olha que era o apóstolo Paulo, que encontrou Jesus, que teve intimidade com Jesus. Não foi de primeira. Mas depois de um período de oração, ele, opa, tá estranho esse negócio aí. Tá estranho. E ele falou, eu te ordeno em nome de Jesus que saia dela. E o espírito de adivinhação saiu. O que tem muito hoje nesses profetas não é Espírito Santo, não é de Deus. É o espírito de adivinhação. E as pessoas pensam que é Deus que está falando. E elas não vão nem orar, porque não foi de primeira que o apóstolo Paulo descobriu que a revelação veio, que ali era o espírito de adivinhação, mas foi depois de muitos dias e começam todo mundo ser enganado com aquilo, com esses falsos profetas que estão tomando de conta, e não é Espírito Santo, é espírito de adivinhação, e a igreja sem discernimento vai deixar entrar esse espírito de adivinhação, vai enganar muita gente. Então a igreja precisa orar para que esse espírito venha a ser revelado e tirado do nosso meio. Verdade. Então, gente, já estamos aí com mais de 2 horas aí de podcast, né? Foi uma honra receber aqui o presbítero Josué. Que Deus em Cristo lhe abençoe, você, seu lar, sua família. Deixa aí o seu contato para pregação, seu contato de agenda, suas redes sociais. Inclusive, eu não posso, né, sair daqui sem antes contar um testemunho sobre minha rede social. Sim, sobre conte. o senhor estava dizendo aí agora, sobre colocar um vídeo na internet, sobre colocar aquilo, né? Uhum. Eu tenho um canal no YouTube, né? Josué Soares Oficial. Teve um tempo que eu queria até apagar ele, só que o Espírito Santo tocou no meu coração para deixar ele. Lá eu coloco pregação, posto estudos. E eu cheguei de São Paulo e eu parei na parada da Asa Sul. Inclusive, se essa abençoada estiver ouvindo agora, né? Vai ser bom. E desceu uma mulher do ônibus do Pedregal, eu acho que era Pedregal, aqueles lados ali. E ela desceu e, de repente, ela volta correndo dizendo assim, você pegou meu celular. Foi você que me assaltou. Eu falei, como, minha filha? Acabei de chegar aqui. E ela foi lá e tava ali outro cara. E o cara falou assim pra ela, dá parte. Aí foram lá, deram parte pra polícia. E eu tô de boa esperando o ônibus. E o ônibus não passava, e não passava de jeito nenhum. E quando eu menos espero, quando menos se espera, vem uma viatura, fecha a rua, me aborda. E na hora o Espírito Santo falou comigo, fala que você é pastor. E eles já vieram daquele jeito, né? Pronto já pra bater mesmo. E quando eles vieram, eu não sou pastor. Cadê o celular? Que celular? Cadê a faca? Que faca?
Acabei de chegar de São Paulo, não tem faca, não tem... Pois é, a mulher tá ali, falou que você roubou ela. Ela falou que o cara tava de boné branco, de boné de camisa vermelha, calça bege. Ela me viu e me descreveu. Aí ele falou assim, ó, eu tô com medo de cometer um erro, de estar prendendo um inocente, mas eu vou ter que te levar detido. Aí me algemou, me colocou lá na viatura e tudo. Chegou na delegacia lá da Polícia Civil, né, na primeira DP ali da Asa Sul. Eu pensei que ia ser mais tranquilo, só que chegando lá eles nem me deram ouvido. Me deixaram algemado lá também um tempo. E eu falo, moço, eu sou pastor, eu não roubei ninguém, eu acabei de chegar de São Paulo, como é que eu vou roubar alguém? Cadê o celular? Cadê a faca? Aí ela apareceu lá sorrindo, coisa do diabo, do inimigo, só pode. Foi lá, fez o depoimento dela, fez a ocorrência, disse que era eu e era eu. E o delegado me chamou para a salinha lá e falou comigo assim, você tem o direito de ficar calado, você está sendo preso em flagrante, aquele coisa toda. Tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Ligaram para minha esposa, pediram para ela trazer comida, para ela trazer a roupa. E ele falou, se você assumir, sua pena vai diminuir. Eu falei, eu assumi o quê? Acabei de chegar de São Paulo, minha passagem está aí. Aí ele, então beleza, vou fazer aqui tua ocorrência, não sei o que, não sei o que. Pegou meu depoimento e anotou lá, falou que estava chamando já a viatura que vai recolher para levar para o presídio, para me aguardar e no presídio. Pensando aí, no nada eu falei assim, olha, é o seguinte, tu tá cometendo um erro. Eu sou figura pública, eu tenho um canal no YouTube, eu sou pastor. Aí ele falou, é mesmo? Eu quero saber mesmo se você é pastor. Fala um nome aí. Eu falei, Josué Soares Oficial. Aí ele entrou lá. Ele olhou pra mim, olhou pro vídeo. Eu algemado, olhou pra mim, olhou pro vídeo, olhou pra mim. Aí chamou os outros policiais lá, fizeram uma reunião lá. Não, vamos soltar ele, tá falando a verdade, ele é pastor, não sei o quê. E começaram nos 45 do segundo tempo, quase pra descer. Ele falou, realmente você é pastor. Ela cometeu um engano. Eu falei, pois é, das horas que eu tô falando aí que ela cometeu um engano, mas vocês não acreditam em mim. Aí depois tirou a algema, só faltou me dar café depois desse momento. Né? Nos últimos minutos aí eu lembrei, se eu tivesse apagado o canal, eu estaria agora preso, confundido. Mas como eu não apaguei, né? E eu sempre postando pregação. Então você que tem desejo de fazer algo para Deus e poste mesmo. Evangelize mesmo. Porque Deus não vai te deixar na mão. E Deus não me deixou na mão. Nos 45 do segundo tempo, Deus me deu o livramento. Eles me liberaram lá tudo. Não pediram nem desculpa, né? Só me liberaram lá e pronto. Né? E hoje eu tô aqui. Não é nem pra mim estar aqui. Né? Cabia um processo de indenização terrível. Aí os advogados não quis pegar, porque disse que ele me liberou, né? Aí não quis pegar a causa. Quando o advogado chegou, já estava livre. Aí o advogado, né? E aí era para você ter sido, ia ficar 6 meses, você deu sorte, você saiu bem. Eu não saí bem, não. Foi Deus que me livrou. Né? Deus não abandona quem ele chama. No último minuto. Misericórdia, já pensou. Acabei de chegar. Né? Eu quero deixar aqui minhas redes sociais, é Josué Soares Oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lá tem um contato de agendas também. E eu também quero deixar os meus agradecimentos também, né? As pessoas que sempre acreditaram em mim. São poucas pessoas. Eu já ouvi pessoas dizendo assim pra mim, tem muito pregador. Pra que você quer pregar? Larga esse negócio de pregação. Não sei o quê. E aquele negócio todo. E eu podia ter um milhão de motivos, né? Pra mim abandonar a pregação. Mas um motivo me faz continuar. Quem me chamou foi Deus. Então eu continuo por Deus, não pelo homem. Eu quero deixar meus agradecimentos aqui, né? Primeiramente a Deus, né? Por estar aqui hoje. Só Deus que faz isso. Né? A minha esposa, irmã Gabriele, meu primo Jonathan também, né? Que esse canal de bênção, que Deus possa abençoar. Pastor Gabriel também, que tem dado oportunidade, né? Para quem não tem voz, né? Isso é que Deus, né? Aqui nos estúdios do podcast do Bezerra. Deus tem mostrado assim. Inclusive, você que quer participar aí, entre em contato, vem aqui somar com a gente. Inclusive, quando estava em São Paulo, lá o povo te conhece, tu é famoso em todo lugar. Deus, né? Deus, ele fez isso, né? E através do Senhor, nós, né, temos ganhado também agora visibilidade para levar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus também e agradecer pela pastora Catiane, da Casa de Oração, que sempre tem apoiado a gente, o ministério, o pastor Paulo Ferreira, Diaconisa Rose, pastor Lázaro, a minha mãe Nilva, missionário Judiel, o evangelista Daniel Gomes, minha irmã, missionária Deisiane, pastor Sérgio Henrique também, minha sogra, meu sogro, pastor Alex,
missionária Rita, da Assembleia de Deus, pastor Luiz Otávio, da Promessa Renovada também, né? Acho que o senhor já pregou lá também, né? Do culto de Congresso de Jovens. Ah, não É lembro. muita agenda, né? Mas Muita, com certeza. né? Entendeu? É tanta gente. Agradecer essas pessoas que têm acreditado, né? Que Deus tem nos levantado e vai levantar mais ainda para influenciar essa geração. Né? No livro de Juízes fala que uma geração morreu e outra se levantou. E o problema foi que a outra que se levantou não conhecia a Deus. E nós precisamos disso, conhecer a Deus. Essa geração de hoje precisa conhecer a Deus. Né? E é isso aí, agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus venha abençoar cada vez mais esse projeto, né? E levar cada vez mais longe. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos ficando por aqui. Mais um podcast. Né? Compartilha aí com o máximo de pessoas possível. Muito edificante. Sei que tem gostado aí do nosso conteúdo. Deixa seu like aí, comentário. E nos ajude aí, nos auxilie. E lembrando que amanhã, a partir das 8 horas da noite, Irmã Débora vai estar conosco aqui. O nome do Senhor será glorificado. Amém? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.